Danilo Pereira, chefe da Zona 156, nós estamos nos aproximando já de 2020, consequentemente as eleições municipais. Danilo, bom dia. Prazo para filiação e desfiliação, aqueles que irão disputar, aqueles que ocupam o mandato, nosso bom dia. Bom dia, Luiz. Aproveito para dizer que é a primeira vez que eu faço um vídeo para o rádio. Coisa nova, novidade, né, Luiz? Mas vamos em frente. Filiação, Luiz, nós tivemos uma mudança aí em 2015. Antigamente o prazo era de um ano, né? O cidadão precisava estar afiliado há um ano antes do partido. E agora ele só precisa estar afiliado há 6 meses antes da eleição no partido político. Quer dizer, o partido precisa deferir a filiação dele até 6 meses antes do pleito, que vai ser mais ou menos aí na primeira semana de abril do ano que vem, né? Que a eleição é em outubro, então 6 meses antes vai ser abril do ano que vem. Agora, Danilo, aqueles que exercem mandato e pretendem mudar de partido, quais são os riscos, quais são as orientações da Justiça Eleitoral? Luiz, o partido, a vaga, né, o cargo, ele é do partido. Então, para que o cidadão que seja detentor de mandato, ele pedir desfiliação e não correr nenhum risco, ele precisa estar enquadrado em uma das hipóteses que a lei prevê como excludente dessa infidelidade partidária. São 3 hipóteses correntes, né? Que é a mudança, o desvio do estatuto do partido, ele também pode estar sofrendo grave discriminação política dentro do partido, ele também pode alegar isso, ou tem uma janela de mudança de partido que ele não precisa alegar nada, basta estar dentro desse período, que essa janela são 30 dias antes do final do prazo para afiliação. Ou seja, vai ser do início de março ao início de abril do ano que vem, essa janela aí desses 30 dias. Nesses 30 dias ele pode mudar de partido sem nenhum motivo, simplesmente porque a lei diz que ele pode. Antes disso, se ele fizer, o partido político ao qual ele pertencia pode entrar com ação judicial, uma ação de perda de mandato por infidelidade partidária. A competência é do tribunal para julgar, e o partido, quando ele pedir a desfiliação, ele tem 30 dias para dar entrada nessa ação. E aí, após o julgamento, aí, dependendo do julgamento, ele pode vir a perder o mandato, sim. Agora, quem é que pode fazer essa denúncia? O presidente do partido, qualquer cidadão comum, o Ministério Público? Quem é que pode fazer essa denúncia de infidelidade partidária? Essa competência é do partido político, tá? Ou do candidato que viria a ser beneficiado, ou do Ministério Público. Nos primeiros 30 dias após o pedido de desfiliação, o partido político para o qual ele estava filiado, que ele pediu desfiliação, tem essa legitimidade para pedir, e passados 30 dias começa o prazo para o Ministério Público, lógico, desde que o Ministério Público tenha ciência dessa desfiliação. Então, alguém deve comunicar ao Ministério Público, ou o próprio partido que ele se desfiliou, ou um outro candidato, ou algum cidadão, faz a comunicação ao Ministério Público, e o Ministério Público certamente irá propor essa ação para a cassação desse mandato, se for o caso. Então, aqueles que pularam a janela, não esperaram a janela, a mudança, digamos que se precipitou, corre um sério risco de perder o mandato. Luiz, eu não vou, como Justiça Eleitoral, não vou dizer a você que corre um sério risco. Ele corre o risco do partido entrar com uma ação para que ele possa perder o mandato. O risco é esse. A gente não sabe por que ele pediu para sair. Aqueles que pediram agora pode estar enquadrado em um desses 2 incisos. Ele pode estar sofrendo grave discriminação dentro do partido, ou o partido pode ter mudado completamente a política do partido, a gente não sabe. Então, isso vai ser apurado dentro do processo. Então, o risco que ele corre é de ter uma ação judicial contra ele, pedindo para que o judiciário, no caso da Justiça Eleitoral, determine a perda do partido. Esse é o risco, né? Então, não é o risco de perder de imediato, não há perda imediata do cargo. Precisa ter uma decisão judicial. Agora, das últimas eleições para cá, Danilo Pereira, nós tivemos alguns partidos que se fundiram, alguns já não existem mais. Eu pergunto, aí, dentro dessa questão da discriminação, nós temos, por exemplo, Feira de Santana, candidato que foi eleito por um partido e hoje está em outro, exemplo do PCdoB, mas ele não se encaixa no perfil do partido. Mesmo com essa fusão do partido, ele pode pedir, digamos, se encaixa nessa questão da discriminação ou da incompatibilidade? Correto. Já existem decisões, né, nesse sentido, de que a fusão do partido também permitiria
político eleito, detentor do mandato, que pudesse pedir a desfiliação por conta justamente disso, né? Porque a lei fala mudança substancial ou desvio do programa partidário, desvio reiterado do programa partidário. Então, se houve uma fusão, o cidadão pode entender que houve um desvio, mas é isso se houver uma reclamação, se houver uma ação judicial, certamente vai ser decidido. Mas, no meu entendimento, a fusão de partido ela também daria aso a esse pedido de desfiliação, por não ser mais, para ele, no caso, ser compatível à ideologia dele, quando o partido novo ser fundido. Danilo, agora a gente sabe da morosidade da justiça de um modo em geral. É diferente até da justiça eleitoral, onde há uma celeridade. Então, como você falou, em média aí o presidente de determinado partido ele tem 30 dias, ou o Ministério Público mais 30 dias. Então, é um prazo razoavelmente para o cidadão perder o mandato ou não. Porque antigamente a gente ficava assim, não, já estamos no final de 2019, 2020 é logo ali, não há tempo hábil. É diferente da Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral a gente tem até por os direitos são muito sensíveis, são direitos coletivos e também afeta muito a democracia, nós temos tentado e temos conseguido julgar rapidamente algumas ações. Essa ação é de competência do tribunal, ela deve ser dada entrada em Salvador, lá na sede do tribunal. Quanto antes da entrada nesse pedido, mais tempo hábil terá. Porque se for aguardar os 60 dias para o Ministério Público entrar no último dia do pedido, já se passaram 60 dias sem apreciação do Judiciário. Então, se houver algum pedido, o ideal é que se entre logo, se for o caso, entre logo com esse pedido de decretação da perda do mandato, mas vai para o tribunal e lá o tribunal vai dar o andamento correto. Pode ter audiência, pode ter alguma produção de prova, o processo pode se dilatar um pouco mais, porque cada processo é um processo diferente. A gente não tem como dizer a você, o processo dura 90, 100 dias, 200 dias, não tem como dizer isso. Cada processo tem sua particularidade e às vezes é julgado muito rápido e às vezes demora um pouco mais, depende do curso, do andamento normal de cada processo. A questão da duplicidade eleitoral era comum. Eu já vi na hora H, como nós falamos, na hora da onça beber água, o cidadão não poder disputar as eleições por duplicidade de filiação. Como está esse processo agora? O que mudou, Danilo? Na mudança também facilitou bastante para os candidatos e para a gente da Justiça Eleitoral. Antes dessa mudança de 2015, quem se filiava a um partido para se filiar a outro, ele primeiro precisava pedir a desfiliação e depois ele filiava no seguinte. Hoje não. Basta ele se filiar num partido diferente do que ele está. Quando for processada essa filiação recente, ela apaga a anterior. Então ele não precisa mais pedir a desfiliação. O ato dele filiar um partido diferente, no dia que ele se filiar, no dia que o partido digitar lá no sistema, a gente tem um sistema que o partido digita tudo e processa tudo automaticamente, no dia que o sistema processar, ele já apaga a filiação anterior. Então essa questão de duplicidade de filiação hoje ela está restrita somente às filiações feitas no mesmo dia. Mas se ela for feita com um dia de diferença entre um partido e outro, vale a filiação mais recente. Então acabou esse processo, ele praticamente acabou na Justiça Eleitoral e facilitou bastante para os candidatos, né? Porque não precisa mais pedir a desfiliação, fazer uma nova filiação. Não, ele faz a nova e já paga a anterior. Muito obrigado, Danilo Pereira. Tenha um bom dia. Luiz, estamos aqui disponíveis e precisando, pode vir aqui na Justiça Eleitoral que a gente dá a informação que você precisa. Esse é o Danilo Pereira, chefe da Zona Eleitoral 56, falando aos amigos ouvintes do Levante a Voz da Rádio Sociedade News.